nona lição do trimestre. E essa lição, ela tem por título Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. Eu achei uma lição muito boa. E quem vai nos dirigir vai ser o Flávio, nosso bom de Bíblia, que ele não ganhou, mas pra gente ele é vencedor. E a Ana, como sempre diz, ela vai desligar o microfone de todo mundo, mas na hora que você quiser falar, é só você apertar na sua câmerazinha e ligar seu microfone. Você só não pode deixar de participar da lição. Desejo bom estudo a todos e passo agora a palavra para o Flávio. Aí, agora sim. Ô, Rafa, fico muito feliz que você me lembrou como bom de Bíblia, mas você não precisava lembrar que eu tinha perdido, né? Mas faz parte. Pessoal, que bom que é esse momento que a Ana proporcionou aí, falando o nome de cada um. Aninha, parabéns, viu? Foi 10. E é bom também para saber o quanto é importante o nosso relacionamento entre irmãos. Como que é bom estar todo mundo reunido na casa de Deus. Bom, a Bíblia já diz, né? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, reunidos com Deus. Eu fico feliz porque isso mostra que eu te amo e que você me ama e que nós nos amamos como irmãos. Amém. Pessoal, a lição dessa semana tem como título, né, lição número 9, Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. Ela vem quase que ligada à lição número 8, onde mostrou que nós devemos ministrar como Jesus, né? E agora também nós vamos aprender um pouquinho como Jesus tratava as pessoas, a fim de eu e você desenvolver uma atitude conquistadora, nos transformar em alguém que nós ainda não conseguimos nos tornar. Uma frase me chamou bastante atenção até do comentário da lição de professor. Ela dizia o seguinte: a sua atitude em relação às pessoas determina a resposta dela em relação a você. Sua atitude em relação às pessoas determina a resposta dela em relação a você. Você já sorriu? Passou um sorriso? Naturalmente, qual é a resposta? Um sorriso. A pessoa, se não quiser mostrar os dentes, ela vai, pelo menos, fazer uma boquinha de coringa, né? Mas ela vai fazer ali. Ela vai te devolver com um sorriso. Se você acenar para alguém com um oi, a pessoa vai te acenar ou vai te cumprimentar com um aceno com a cabeça, mas vai devolver o aceno. E o elogio? Você já elogiou alguém? Às vezes, quando você elogia, quem sabe a pessoa não vai te elogiar também. Mas a atitude dela vai ser positiva. Querem um exemplo? Se eu, por exemplo, vou usar a Keila, que canta super bem. Nossa, Keila, você cantou muito bem, louvou a Deus com a sua voz. A atitude da Keila, será que vai ser negativa, Keila? Louvado seja Deus. Ela já falou isso para mim várias vezes. Então, a nossa atitude em relação às pessoas vai determinar essa resposta em relação a nós. E Cristo sabia muito bem isso, irmãos. Ellen White diz que gentileza, simpatia, empatia, ternura, compaixão, tudo isso estava estampado no rosto de Jesus ao lidar com as pessoas. Por isso que o Nazaré bem lembrou, no seu áudio, o pastor Mark Finley disse há umas semanas atrás que Cristo tinha uma abordagem simplesmente irresistível, simplesmente conquistadora. Por quê? Olhava para todas as pessoas como um cidadão do reino dos céus. Olhava para todas as pessoas como possíveis cidadãos daquele reino. Não importava sua classe social, sua nação, sua cidade, se era mulher, se era homem, se era branco, se era escuro. Todos para Cristo tinha e tem, melhor dizendo, né, a mesma importância. E ele trabalharia igualmente por todos. Irmãos, queremos responder essa pergunta no final. Como podemos desenvolver uma atitude que possa conquistar e ganhar almas? Como eu e você podemos desenvolver uma atitude conquistadora? Nos transformar em alguém que ainda não somos. É isso que nós vamos estudar e recapitular nessa semana. O estudo dessa semana, melhor dizendo. Bom,
eu não gosto de falar sozinho, então eu vou pedir que vocês também nos ajudem. E quando vocês não falar, eu vou ter que indicar, certo? Pessoal, o primeiro exemplo... Oi, Flávio. Ô, Nasa, vamos lá. Você sabe, a introdução foi muito boa. Eu só apenas queria falar o seguinte, que muitas vezes nós, adventistas do sétimo dia, cristãos, convertidos, nós temos o desejo de ver pessoas convertidas. Nós temos a intenção de ver pessoas convertidas. Nossos amigos, nossos familiares, pessoas com quem nos relacionamos. Sabe, existem pessoas que enriqueceriam sobremaneira a igreja. Mas a lição de hoje está dizendo que não basta a intenção, não basta a vontade, Flávio. Nós temos que ter atitude, atitude ganhadora de almas, atitude conquistadora de almas. E é isso que nós vamos aprender, né? Aos pés de Jesus. Exatamente, Nasa. Cristo não veio apenas salvar o perdido, né? Exigiu uma ação também de Jesus, buscar e salvar. Igual o senhor mesmo disse agora, nós precisamos também buscar. Tem que ter uma atitude. Não basta apenas a gente orar, ou quem sabe torcer, né? Para que essa pessoa acabe encontrando Jesus de alguma maneira. Nós precisamos fazer a nossa parte em conquistar as pessoas. Bom, na parte de domingo, veio então nos apresentado uma história que já vimos já há um tempinho atrás, há umas 2, 3 lições atrás, mas nós vamos agora olhar também de um modo diferente. Irmãos, Cristo, em determinado momento do seu ministério, ele, entre aspas, necessitava passar por Samaria. Eu sempre fiquei assim com esse verso. Por que lhe era necessário? Os judeus não tinham uma rota que eles mesmos criaram, né? Em vez de você ir em linha reta, eles davam a volta ou faziam outros caminhos ali, tudo para não passar por Samaria. E nós vamos conversar um pouquinho sobre Samaria. Tudo para não passar por Samaria. Só que Cristo viu uma necessidade naquele povo. Era necessário passar por lá. Sabe por quê, irmãos, que é necessário passar por lá? Porque Cristo veio buscar e salvar o perdido. E existiam muitas pessoas que estavam procurando Cristo naquela cidade. Nós vamos ver um pouquinho agora também. Quando Cristo passou por lá, nós vamos estudar um pouquinho a história, que nós já conhecemos. Ele encontrou ali no poço a mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Eu queria já fazer uma primeira pergunta para vocês. Ao Cristo interagir com a mulher samaritana, ele já quebrou algumas regras dos judeus, regras que não eram de Cristo, mas criadas pelo ser humano. Quais foram as 3 regras que Cristo acabou quebrando, regras dos judeus, ao interagir com a mulher samaritana? Quem vai nos ajudar? Eu acho que você vai ter que indicar. Nossa. Quem vai? O Felipe tá aí, né? O Fê tá. Ele foi o escolhido. Nos ajude nessa, Fê. Quais foram as 3 regrinhas? Regrinhas não, né? Regras que os judeus impuseram que Cristo quebrou a interagir aí com a mulher samaritana. Flávio, os judeus eram demais, né? Eles já odiavam os samaritanos. Então, a primeira das regras foi essa. Eles não interagiam de maneira alguma com os samaritanos. Num segundo momento, os homens não costumavam falar com as mulheres. Existia um bloqueio, porque as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. E a terceira regra de conduta que Jesus quebrou nesse episódio foi que não se falavam com uma mulher de baixa reputação. Aquela mulher, ela apresentava-se já de forma diferente. Só o fato dela ter ido ao poço, desacompanhada, já dizia muito dela, né? Numa sociedade completamente diferente da que nós temos hoje. Então, quando Jesus ele se dirigiu àquela mulher e conversou, e ficou um tempo conversando com ela, quando os discípulos voltaram e viram aquela situação, eles se espantaram. Primeiramente por conta dessas 3 regras que Cristo quebrou. E segundo, eles perceberam que Cristo havia quebrado essas regras com uma finalidade muito específica, né? Aí eu não vou avançar a tua lição, não. Vou deixar que você avance.
Ô, Fê, eu te permito, viu? Pode avançar. Qual era a regra específica, então, que Cristo tinha que quis mostrar também aos seus discípulos e para nós? Ele queria apresentar as boas novas também para aquele povo. Então, quando ele quebrou o gelo com aquela mulher, a gente vê que durante a conversa deles, a mulher, ela pergunta, né? Uma das primeiras coisas que ela pergunta é a respeito do lugar de adoração. Acho que Jesus ele poderia ter dado uma aula de teologia para ela ali, explicando, na verdade, onde que deveria ter sido erigido o templo, de fato. Mas ele sabiamente, Entrar no debate, né? entrar em debate, ele poderia ter criado uma barreira absoluta com aquela mulher, apresentando a verdade. E é isso que às vezes a gente faz. Nós somos confrontados com perguntas inteligentes e respondemos de maneira pouco inteligente. E Jesus ele nos ensinou nesse episódio que nós podemos sim ser inteligentes respondendo, rompendo barreiras, e ele apresentou para aquela mulher uma resposta que quebrou o gelo, que trouxe ela mais para dentro, né, das boas novas que Cristo queria apresentar, e o saldo foi muito positivo. Aquela mulher ela saiu, buscou mais pessoas e Cristo acabou ficando por 2 dias ainda ali pregando. Eu imagino os discípulos, né? Caramba, era para a gente ter cortado a volta, que era para ter percorrido um caminho muito maior. E agora nós estamos aqui, ficamos 2 dias, mas o saldo foi muito positivo. Muitos foram os conversos, muitos os que creram. Naquele momento, muitos realmente se converteram, né, Fê? E depois, posteriormente, também, né, no Evangelho. No Evangelho, no ministério de Filipe ali. Bom, eu queria puxar um ganchinho, Fê. Oi, Flávio. Lázaro? Vamos lá. Flávio, eu fico impressionado como Jesus era habilidoso para abordar pessoas. Note só, ele pediu um favor para a mulher. Quando ele pediu, dá-me de beber, dá-me um copo d'água. Se você não bebe água na casa de todo mundo, você não bebe água oferecida por uma pessoa que você não confia. E a abordagem de Jesus, que quebrou todo o gelo que o Felipe mencionou, foi água para beber. Dá-me água para beber. Você viu que abordagem simples, que denotou não uma inimizade, mas sim uma confiabilidade plena. Ele confiou nas mãos daquela mulher, né, que ele sabia ser impura, mas é isso que nós devemos fazer. Pessoas improváveis, em lugares improváveis, descobri-las para Cristo, sem preconceito. E em momentos improváveis, Nasa. Pessoas improváveis, lugares improváveis, em momentos improváveis. Por isso que eu acho, eu até estudando essa lição, fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Parece que essa lição está ligada a apenas uma frase que nós já vimos. Olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Parece que tudo envolve essa frase. Essa frase. Agradeço o Fê, agradeço a Nasa também. O Nazaré tocou num ponto da conversa com a samaritana. Eu achei muito interessante o comentário bíblico adventista. Os 4 estágios dessa conversa. Como que Cristo, como Nazaré disse, é habilidoso, sábio, e como que nós devemos aprender desse jeito. Despertando nela o desejo por algo melhor durante a sua conversa. Despertando nela a convicção da sua necessidade, que ela precisava da água também, e depois chamando a uma decisão por Jesus. Olha, irmãos, essa é uma história muito, muito rica. Muitas e muitas coisas a gente poderia abordar dela. Eu queria puxar só mais um ganchinho na conversa. O Nasa falou sobre o dar de beber da água. E quando, no decorrer da sua conversa com a mulher samaritana, vocês perceberam que chegou um momento em que ela aparentemente mudou de assunto? Cristo falava sobre a sua vida, falava sobre os maridos que ela teve, o marido que estava com ela agora e que não era dela. E, de repente, a mulher muda de assunto e pergunta sobre a adoração. E o que Cristo responde? Cristo não volta ao assunto que estava conversando com ela, mas responde o que ela havia perguntado. Eu vi um comentário muito interessante sobre se nós quisermos desenvolver uma atitude conquistadora para com as pessoas também, nós temos que respeitar
até o ponto onde elas querem conversar. Respeitar as pessoas até o ponto onde elas procuram alguma luz. E lógico, né, saber o que nós vamos falar para elas, como o Felipe disse, com um conteúdo que vai atraí-la a Jesus. Com conteúdo, com habilidade e também com amor. Irmãos, queremos desenvolver então uma atitude conquistadora? Respeitemos então até onde as pessoas querem ser abordadas, querem aprender. E uma frase da lição que eu achei crucial. Que Jesus via as possibilidades onde outras pessoas viam dificuldades. Às vezes as pessoas olham para um campo missionário e falam assim, puxa, aí não vai dar. Aí é uma Samaria da vida. Daí não vai sair coisa alguma. Pode vir alguma coisa boa de Samaria? Né? Irmãos, pode vir sim. Existem em todos os lugares pessoas sedentas por Cristo. Existem em todos os lugares pessoas que têm aquele vazio no coração. Em todos os lugares da face da terra. Nós, eu e você, não podemos ser seletivos. Nós devemos ser inclusivos. Assim como Cristo foi no caso da mulher samaritana. E o Fê, né, já nos falou um pouquinho sobre o resultado dessa conversa. Muitos ali se converteram, passaram a crer em Cristo. Agora uma perguntinha, vou falar para o Fê mesmo, que a cara dele está aparecendo para mim aqui. Fê, eles sabiam sobre o Messias? Eles tinham conhecimento? Flávio, sobre a vinda do Messias? eu acredito que sim. Na própria conversa, né, Fê? Na própria conversa que ela teve com Cristo, ela citou o profeta lá de Deuteronômio, que Cristo havia falado para Moisés e tal. Então, olha só, irmãos, dentro de Samaria é um povo que ainda cria, e que esperava também o Messias. E nós sabemos ali o resultado da colheita, né? Muitos creram, muitos se converteram, e depois, quando Filipe foi pregar em Samaria, também a colheita foi proveitosa. Houve ali muitos frutos. Irmãos, nenhuma palavra sairá da minha boca e voltará vazia, diz a palavra de Deus. Então, tudo que nós falarmos a favor de Cristo, atraindo pessoas para Jesus, isso colherá resultados. A curto, a médio e também a longo prazo. Essa história me fez lembrar uma ilustração de Michelangelo, aquele grande escultor. Uma das suas esculturas mais famosas é o Anjo Gabriel. Até peguei uma vez e coloquei aqui para a gente poder passar, mas acabou não dando tempo. Certa vez Michelangelo estava passeando com seus amigos e no meio de uma lama assim, ele viu um bloco de pedra de mármore. Um bloco de pedra de mármore. Passando ali então, ele parou na beira daquela poça de lama, ficou olhando para aquele bloco de pedra. Aí seus amigos olharam para ele e disseram, Michelangelo, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, nesse bloco está preso um anjo e eu preciso libertá-lo. Eles então pegaram aquele bloco de mármore de dentro da lama, atolado na lama. Michelangelo levou, né, para a sua casa, trabalhou nele e aquele bloco de mármore se transformou na grande escultura, né, que hoje está lá em Roma, do Anjo Gabriel. Uma grande escultura feita por Michelangelo. Irmãos, essa pequena ilustraçãozinha pode nos mostrar o que pessoas aparentemente na lama podem se transformar na mão de um grande escultor. Na mão de um grande escultor chamado Jesus. Então nós não podemos passar pela lama e falar assim, da lama não pode sair nada. E pode sair muita coisa. O que nós temos que fazer é apenas atrair as pessoas até Jesus. E o restante será feito por ele. Mais algum comentário nessa parte? Deixei de falar alguma coisa? Nada? Ele disse que não, está perfeito. Flávio, deixa eu. Sim, irmão José. Ô, Flávio, só mais uma coisinha com relação ao episódio aí da mulher samaritana. Jesus, quando viu a necessidade de atravessar a província de Samaria, ele foi influenciado pelo Espírito Santo, né? Ele viu que era necessário ele passar lá, porque havia pessoas receptivas ali ao Evangelho. E Jesus, ele não só conseguiu
atrair a atenção daquela mulher, mas para uma conversão, a conversão dela, mas também ele conseguiu ali uma instrutora bíblica, né? Ela foi lá chamar as pessoas conhecidas dela e ali houve uma grande colheita. Eu fiquei tão impressionado que eles pediram para que Jesus continuasse com eles, ficasse algum tempo com eles. E Jesus permaneceu ali mais 2 dias. Tem um trechinho que diz assim, ó, quando os nossos olhos são ungidos pelo Senhor, nós vemos possibilidades onde outros não veem dificuldades. Nós vemos uma rica colheita de pessoas para o reino de Deus, onde outros veem apenas campos infrutíferos. Devemos pedir a Deus que nos unja com o Espírito Santo para nos dar o discernimento certo para falar com as pessoas que estão carentes de ouvir o Evangelho, né? E orar também para que nós possamos ser colocados no caminho dessas pessoas, né? Mais alguém falou, eu não sei quem é. Pode falar. Eu gostei bastante de um comentário que eu vi na lição também, da senhora White. Ela fala que é preciso que a gente constantemente tenha sabedoria em quando falar, né? E quando estar calado. E sempre, porém, a segurança quando a gente quer falar de coisas eternas. Então, não há momento certo ou momento errado. E quando essa pessoa, essa alma, estiver subjugada pelo amor de Cristo, então ela mesma, por si mesma, né? Ela se perguntará, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, as próprias pessoas corresponderão, então, às atitudes. É seguir aquele exemplo de Paulo, né, Leandrinho? Pregue em todo o tempo. Esse é o nosso dever. Bom, irmãos, podemos passar para a parte de segunda-feira? Eu acho, quem sabe, uma das partes que a gente pode demorar até um pouquinho mais. Irmãos, se queremos desenvolver, então, uma atitude conquistadora, temos que ser como Jesus, né? Olhar as pessoas com os olhos dele, ver possibilidades onde outras pessoas veem campos infrutíferos e precisamos mudar atitudes. Atitude de quem, irmãos? Nossa ou mudar a atitude dos outros? Será que nós temos poder para isso? Para fazer com que as outras pessoas, através do que nós falamos, possam mudar de atitude? Irmãos, essa mudança de atitude tem que ocorrer em nós. Eu vou usar uma rápida ilustração que o Nazaré usou até nos seus comentários. Imagine você sendo um cristão de cara fechada, um cristão que não conversa com ninguém, crítico, não cumprimenta os vizinhos, está sempre por cima, né? Não é nada amistoso, nada amigável, não costuma dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para ninguém. E aí na igreja, no momento de uma programação, você precisa convidar os seus vizinhos e seus amigos. Você acha que o seu convite vai ser bem aceito? Será que o seu vizinho que vê em você aí um cristão de cara amarrada, um cristão de cara fechada e que não dá bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém, será que ele vai aceitar o seu convite para ir à igreja? Milagres podem acontecer, né? Mas com essa atitude, com uma atitude dura, com uma atitude nada amistosa e nada amigável, nós apenas vamos afastar as pessoas de nós. Nós apenas vamos afastar as pessoas de nós e afastar também as pessoas de Jesus. Irmãos, nós até podemos ter a verdade como temos, até podemos compreender a verdade, mas com uma atitude dessas, a nossa verdade ela é minimizada. Por termos uma atitude desse jeito. Uma atitude mais para baixo, carrancuda. E em contraste, como diz a lição, em contrapartida, uma atitude positiva e uma crença nas pessoas atrai as pessoas até nós. Atrai as pessoas até Cristo e isso acaba criando um vínculo de amizade. Cristo nos chamou de servos apenas? De modo nenhum. Ele disse, não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos. Por quê, irmãos? Como diz a lição, os amigos, apesar de suas fraquezas e erros, os amigos se aceitam e compartilham livremente alegrias, tristezas, e é assim que nós devemos ser com as pessoas.
E é isso que Cristo via, né? Fazia e quer que eu e você façamos também. Irmãos, 2 exemplos foram abordados nessa parte de segunda-feira para nos mostrar que temos que mudar as nossas atitudes a fim de conseguir uma atitude conquistadora. A primeira delas foi da mulher cananeia, que eu achei muito bonito. O que Cristo, tudo aquilo que ocorreu, eu aprendi bastante com essa história. Eu conhecia só um pouco dela, depois com Ellen White ela nos abre bem a mente para isso. Irmãos, Cristo precisou, entre aspas, né, ir lá para as bandas do norte, lá para os campos da Fenícia, perto das antigas cidades de Tiro e Sidom. Uma cidade onde havia uma cidade idólatra, pagã. Ellen White disse que quando Cristo chegava perto dessas cidades, ele via ali os templos pagãos, um lugar onde habitavam alguns judeus. Chegando lá, Cristo foi surpreendido por uma mulher cananeia, que vinha da sua origem cananeia, que era um povo também pagão. Os cananeus foram destruídos lá atrás por todas as práticas pecaminosas que haviam sido realizadas por eles. E essa mulher, então, passa a pedir ajuda a Cristo, pedir socorro para Cristo. Vou encurtar um pouquinho. Cristo, então, responde a essa mulher de 3 maneiras. Primeiro, Cristo responde em silêncio. Ela pede socorro para que sua filha endemoniada possa vir a ser curada. Segundo, ele responde a essa mulher e também aos discípulos, né? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele responde para essa mulher que o pão não deve ser tirado dos filhos e jogado aos cachorrinhos. Eu queria fazer essas 3 perguntinhas para cada um. Nazareno, o que Cristo quis nos ensinar ficando em silêncio ao clamor daquela mulher? Eu já queria também que o senhor nos respondesse o seguinte: essa mulher demonstrou fé apenas em se achegar perto de Cristo? Ou ela fez alguma outra coisa, disse alguma outra coisa que demonstrava que essa mulher tinha uma fé muito grande? Flávio, O silêncio de Jesus. O silêncio o de Jesus. Juraci disse que está doido para responder essa. Ah, é? Ele me falou. Então vai, seu Jura. É com o senhor. Eu já falei muito. Rapaz, eu estava aqui saboreando cada palavra da lição e, de repente, eu fui arguindo aqui. Mas, olha, é o seguinte... em todas as atividades de Jesus, ele estava, no sentido pedagógico, ensinando os próprios apóstolos como fazer na abordagem, não é? E também atendendo às necessidades. No caso, você veja que a lição dessa semana, ela é voltada mais para a área feminina, que a lição da semana passada foi voltada para a área masculina, né? Como Jesus cuidou da abordagem aos homens, e agora como também abordou as mulheres. Então, nós vimos que ele abordou para uma samaritana, que na verdade era uma adventista apostatada, porque ela conhecia tudo, né? E Jesus estava dando a oportunidade de ela voltar, não é? A cananita, que na verdade era um gentio, era uma gentia, quer dizer, não tinha o conhecimento que a samaritana tinha, como você ressaltou. E também aqui fala também da mulher que era uma judia, que depois você vai comentar, né? Então ele viu que abordou praticamente todas as nações da época, né? Os samaritanos, a cananita e a judia. Mas nesse aspecto aí, você perguntou aí o que aconteceu, qual foi o silêncio de Jesus. Jesus estava, de certa forma... Oi? Por que Jesus ficou... Pode continuar. Por que Jesus ficou tão silente ali? Ali está escrito que Jesus intencionalmente recusou o pedido dela no início, porque ele estava atendendo à expectativa dos discípulos, não é? Veja que os discípulos estavam falando que a mulher estava atrapalhando a comunhão deles com Jesus, porque ela estava gritando atrás deles, não estava gritando por eles, estava gritando por Jesus. Não é? Estava chamando Jesus, não estava chamando os discípulos.
E às vezes as pessoas estão clamando por Jesus e nós nos sentimos incomodados com isso, né? Parece que nós somos assim, exclusivistas depositários da verdade para escolher a quem a gente quer passar essa verdade, né? E interessante que no comentário aqui adicional, né, nos comentários, que alguns passos que Jesus fez com essa mulher cananita. A primeira coisa, ela pediu, né? A segunda coisa foi que Jesus ignorou o pedido dela. Aparentemente ignorou. E em seguida ao silêncio dele, ele falou e ele negou o pedido, lá no verso 24. No verso 25, a mulher apelou para Jesus. Quer dizer, ela orou novamente, né? Apelou. E Jesus respondeu negativamente ao apelo dela. Mas sabe o que ela fez? Ela apelou novamente. Quando ela disse, sim, as bênçãos é toda para o povo de Israel, mas há migalhas que sobram para a gente também, não é? E Jesus disse assim, aí no verso 28, Jesus dá a plena resposta para ela. E quando Jesus respondeu para ela, deu uma grande lição também para os discípulos, né? De como levar a mensagem às pessoas, apesar da gente sentir que ela é uma verdade exclusiva. Nossa, não é exclusiva, é uma verdade que nos foi dada para repassar, compartilhar, né? Então, aquele silêncio de Jesus foi intencional, para fazer tanto a mulher mostrar a sua perseverança, como foi para os discípulos ver que também Jesus tinha uma intenção de educá-los na abordagem do Evangelho. Na abordagem às mostrar pessoas. Também, né? Mostrar também assim, aos discípulos como os fariseus, como os judeus tratariam aquela mulher com esse aparente desprezo pelo lado de Jesus, né? Eu achei muito bonito, porque essa mulher não chama de Jesus, de judeu, de homem. Ela o chama de filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não eram todas as pessoas que sabiam o significado de filho de Davi. Ela não chamou o filho de Davi banalmente. Ela sabia que esse título era real. E ela sabia que ela poderia conseguir alguma coisa que esse homem era diferente. Ellen White diz que ela já tinha tentado muitas coisas com seus deuses pagãos e não conseguido nada. E agora depositava toda essa confiança no filho de Davi, naquele que poderia ajudá-la. Além do silêncio e da resposta de Jesus, né, assim, com aquele aparente silêncio dele, né, como o senhor bem explicou, ele olha e fala para os discípulos, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sempre entendi, sinceramente, isso aí eu achava meio rude, parece. Não que Cristo seja rude, mas um pouco duro. Irmãos, imagine escutar você está clamando por Jesus, e você ouve, olha, Cristo não veio senão para as ovelhas da casa de Israel. Mas Ellen White explicou que essa também era uma lição para a mudança de atitude dos discípulos. Ela fala bem assim, esta mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel deveria ter salvo. Era a obra que Israel deveria ter sido feito, e foi por eles negligenciado, e que Cristo agora estava cumprindo. Irmãos, ela era uma ovelha perdida da casa de Israel. Quem deveria estar fazendo todo esse trabalho eram os discípulos. Mas, com aquele lado exclusivista, né, que o senhor assim bem comentou agora, eles não achavam que lá naquelas bandas pagãs de Tiro e Sidom, e que era para eles pior até do que Samaria, do que os samaritanos, de que lá pudesse vir alguma coisa boa. E o pão, né, essa declaração que Cristo deu a ela, o pão tirado dos filhos e dado aos cachorrinhos, a resposta dela é fantástica. Né, Senhor, ok, as bênçãos, o pão é para o povo de Israel, mas os cães não ficam sem alimento. Será, Senhor, ver a frase na íntegra de Ellen White, não teria então, Senhor, o direito de um cão a uma migalha de sua generosidade? Irmãos, quanto a esse apelo de socorro, a essa demonstração de fé imensa em Cristo, Cristo não podia ficar calado, né?
A resposta dele, mulher, grande é a tua fé. Irmãos, essa também foi uma grande lição para os discípulos, mais uma vez, né? Para os discípulos. Porque momentos antes, ocorreu uma ocasião em que Cristo disse a Pedro, Pedro, você é um homem de fé pequena. Pedro, você é um homem de pequena fé. Agora Cristo olha para uma mulher pagã, morando no meio de pessoas pagãs, idólatras, e diz, mulher, grande é a tua fé? Irmãos, isso deveria ou não deveria mudar a visão dos discípulos em relação às pessoas? Irmãos, isso deve ou não deve mudar a minha visão e a tua visão em relação às pessoas? Isso deve nos fortalecer ou não a desenvolver uma atitude conquistadora e enxergar em todas as pessoas seres humanos sedentos pela água da vida, sedentos por comer o pão da vida. Irmãos, vamos passar para a segunda, o segundo exemplo. Esqueci alguma coisa Flávio. nesse primeiro? Opa! Flávio. Nasa. Já vou adiantar. Eu ia pedir para o senhor já comentar a segunda parte, hein? Então, vamos lá. Só puxando um saldo do aprendizado que nós devemos ter, Flávio. Nós, então, aqui nessa parte da lição, nós devemos aprender que, se quisermos ver mudança na vida dos outros, nós precisamos mudar primeiro. Então, foi muito bem abordado, muito bem explicado por você, pelo irmão Juraci, essa parte. Mas o que ressalta é o seguinte, que muitas vezes até uma atitude aparentemente, né, negativa, ela pode ser revertida. Então, a fé daquela mulher demonstrou que existem pessoas sinceras em todos os lugares, que creem em Cristo, quem sabe até mais do que nós próprios. O judeu comum não tinha essa noção de quem era o filho de Davi verdadeiro, que Jesus era ele, o Messias prometido. Então existem pessoas sinceras aí fora, que estão esperando um gesto de simpatia da nossa parte, uma mudança de atitude da nossa parte para que eles possam aceitar Cristo. Essa é a grande lição dessa parte. Exatamente. E elogiando, né, Nasa? A mulher, né? A melhor forma de atrair pessoas a Jesus é através das atitudes positivas. Valorizar os esforços daquela mãe, daquela cristã, em vez de criticar os fracassos. Jesus não esmagava, né, a cana quebrada e nem a cana desprezada, mas ele acolhia a todos. Bom, a nossa segunda mulher a ser abordada aqui, Maria de Betânia. Marta, eu já ia pedir para o senhor já fazer essa parte para nós, hein? Vamos lá, quais são as lições que nós podemos aprender de todo aquele caso na casa de Simão o leproso, em que Cristo chegou, Simão o recebeu daquela maneira, né? E Cristo diz agora no final dessa experiência na casa de Simão, que aquela mulher, pela atitude que teve em ungir os pés de Jesus, com aquele bálsamo caríssimo, o preço de um ano todo de trabalho de um trabalhador, agora ela coloca aos pés de Jesus, né? Ungindo os pés de Jesus, a cabeça de Jesus, e sendo repreendida, né, por alguns, pelos irmãos, e Cristo vem então e a elogia. E melhor, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora, nesse momento, 2000 anos depois, nós estamos falando dela. E Simão esquecido. Que grandes lições Cristo quis nos mostrar através desta história de Maria de Betânia. E tocou no ponto fundamental dessa parte. O evangelho deveria ser pregado em toda Jerusalém, né, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando Cristo agora está lidando com uma mulher judia, ele está demonstrando também que existem pessoas sinceras dentro do chamado o reduto do povo de Deus. Maria, ela é irmã de Lázaro, morava em Betânia. Nós conhecemos a história, né? Quando Jesus ele passava por Jerusalém, ele ia repousar na casa de Lázaro, que era um amigo muito querido, e suas irmãs eram pessoas muito amadas por ele. Marta se envolvia com o trabalho. Maria se envolvia
com Cristo, queria ouvi-lo, queria aprender aos seus pés. E nesta última oportunidade que ela teve de estar com Cristo, ela não perdeu. Ainda que na casa de um tio dela, Simão, ela tinha franco acesso a essa residência, foi por isso que ela se aproximou de Jesus. Mas quando Simão a viu ungindo os pés de Jesus, e lhe enxugando com os cabelos e beijando seus pés, Simão falou, se esse aí fosse o Messias mesmo, ele saberia quem é que está lhe fazendo essa gentileza, entre aspas, né? Por quê? Porque aquele homem havia induzido aquela moça ao pecado. E agora Jesus, então, vê nos olhos dele e o chama, fala, Simão, quando eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu perfume para ser ungido, e nem tampouco você me ofereceu o ósculo santo. Entretanto, esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lavou os meus pés, ela ungiu meus pés e minha cabeça com um perfume preciosíssimo e não se cansa de beijar os meus pés. Vocês perceberam a diferença? E Jesus, então, puxou um saldo. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama, Simão. Que puxão de orelha que Simão teve, né? Jesus estava dando oportunidade para Simão mudar. Mas ele aceitou de pronto a mudança que houve também no caráter de Maria. Por isso que ela foi elogiada. E nós hoje podemos contar essa história tão linda, tão maravilhosa. Porque ela ungiu Jesus para a sua morte, que estava tão próxima. Então, olha só como Jesus era habilidoso. Como Jesus conhecia o ser humano, né? Ele olhava, ele lia as intenções, ele lia o pensamento das pessoas. E nós podemos, com a graça divina, se tivermos os olhos de salvação para os outros, também termos um pouco dessa habilidade, lógico que não toda. E é isso que Jesus quer ver em nós. Mudança de atitude para que as pessoas possam mudar para melhor. Isso mesmo. Lembrando, Renato, que nós somos uma carta aberta ao mundo, né? As pessoas não vão poder ler, podem não ler a nossa Bíblia, mas eles vão ler a nossa vida. Então, as nossas atitudes vão sim, ou atrair pessoas a Cristo, ou afastar as pessoas dele. Irmãos, quais atitudes na minha e na sua vida nós precisamos mudar? Não precisa você dizer assim, mas já sou mais velho, ou senão aquela famosa frase, né? Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você pode ser diferente. Sempre há tempo de mudança para melhor. Sempre há tempo de mudança para melhor. Pense sempre nisso. As tuas atitudes vão ou atrair pessoas a Cristo ou afastar pessoas dele. Mas alguém gostaria de comentar nessa parte? Segunda-feira? Ninguém levantou a mão, Anitta? Não tô vendo, não. O pessoal está mais calado aí, ó. Eu acho que é o apresentador da lição, viu, Nasa? Vamos lá, pessoal? A parte de terça-feira. Bom, na parte de segunda-feira, nos ensinou que nós devemos ter, né, nossas atitudes amistosas, a fim de construir aí relacionamentos sólidos, duradouros, ganhar a confiança das pessoas, né, fortalecendo ali nossos laços de amizade. Porém, a lição também da parte de terça-feira disse que só a amizade não ganha pessoas para Jesus. Somente os nossos momentos sociais com os nossos amigos, momentos de sair junto, de ter momentos prazerosos, de alegria, somente esses atos não ganham pessoas a Cristo. Nós precisamos ter uma palavrinha: coragem para apresentar. Coragem para apresentar. Apresentar o quê? A verdade. Como é que eu apresento a verdade aos meus amigos, irmãos? De qualquer maneira? Vou falar do estado, vou pegar um amigo meu que come carne e falar, meu amigo, você vai morrer porque eu como rúcula com tomate e você salva e você não. Irmãos, a verdade ela tem que ser temperada com amor. No momento oportuno, com uma mensagem oportuna. Bom, eu queria já lançar uma perguntinha para a gente poder debater rapidamente essa parte. Né? Imagine só, eu gostaria que alguém me ajudasse respondendo. Imagine só que um amigo seu tenha perdido a esposa
E após, então, o funeral, essa pessoa chega até você e diz, olha, amigo, fico muito feliz porque a minha esposa agora está no céu, do lado de Deus, e ela vai poder cuidar da nossa família também, lá de cima. E eu estou muito feliz com isso. Irmãos, como você ajudaria essa pessoa? Como você falaria da verdade para essa pessoa? Quem vai se arriscar? Nós estamos numa escola que nós podemos errar e vamos aprender. Como você ajudaria esse seu amigo? Usando aquela famosa formulinha. O que dizer, como dizer, quando dizer. Quem vai nos ajudar? Não vou ter que indicar novamente, hein? Você pode indicar o Nazaré, ele tá com uma cara que quer responder. Estou doido para falar para o Flávio, para perguntar para outro. É isso só que eu queria, Ana. Ah, desculpa, então. Eu estou perguntando para os outros não respondem. Vamos Olha, lá, irmão. Deixa eu... ô Flávio, Nada. tem mais gente para participar da lição. Eu não gostaria que ficasse concentrada só em mim. Mas eu só queria falar isso, irmão. Eu vivi essa semana essa situação. Eu tinha estudado já na segunda-feira toda a lição e um amigo meu perdeu a esposa. Acho que vocês conhecem, de Monte Verde, o Oswaldo Nogarol, é um amigo, um irmão que a gente tem. E eu fui visitá-lo. Na terça-feira eu estive lá. Eu falei, preciso vê-lo, conversar com ele, perguntar o que ele pensa sobre a morte, qual que é a esperança dele, qual que é a expectativa dele. E levei um livro de presente, oramos juntos, ele ficou muito feliz. Irmãos, nós temos muitos amigos. Eu sei que você tem, eu tenho. E muitas vezes essa amizade se resume só ao social, ao profissional, ao lazer. E nós não estendemos essa amizade ao espiritual. Irmãos, nós estamos traindo a confiança de nossos amigos. Isso não é bom. Eles devem saber o que nós cremos e como cremos, por que cremos. Se nós não passarmos isso para eles, jamais eles vão ter oportunidade de conhecer Jesus. É isso que eu gostaria de falar, Flávio. Às vezes nós temos, quem sabe também, NASA, medo de afastar as pessoas por causa da verdade. Nós temos que ter consciência de que a verdade não é uma informação. Ela não é informação apenas que você vai passar. Mas a verdade, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. E Cristo não afasta ninguém dele. Então, se você temperar a tua verdade com amor, falar aos teus amigos, não negligenciar, porque esse é um trabalho que nós devemos fazer. Você pode ter certeza que nós colheremos frutos. Irmãos, essa parte dessa-feira nos trouxe o caso de Paulo, né? O caso de Paulo com a igreja dos Tessalonicenses. Vocês acham que a igreja dos Tessalonicenses não tinha problema? Com certeza ela tinha problema. Eu até andei estudando um pouquinho, né? Ali havia pessoas que pregavam uma paz que não havia. Olha, irmãos, podem ficar tranquilos, está tudo em paz, nada ocorrerá conosco e tal. Existiam naquela igreja pessoas que não gostavam de trabalhar, mas gostavam dos benefícios do evangelho. Tanto é que aquela famosa frase de Paulo, né? Aquele que não trabalha e não coma, foi dito aos Tessalonicenses. Porém, toda a repreensão, todo o ensino, ele tem que ser dado com amor, tem que ser dado com elogio. Quando Paulo foi escrever aos Tessalonicenses, ele falou muito sobre as coisas boas que havia naquela igreja. Ele falou de sua fé crescente sobremaneira, do seu amor uns com os outros aumentando. E eu me lembrei até de uma pergunta bíblica. Eu falei, puxa, será que foi com os Tessalonicenses que isso ocorreu? Irmãos, note que verso bonito Paulo disse aos Tessalonicenses, a uma igreja que também tinha problemas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20, diz assim, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, com uma abordagem dessas, uma abordagem assim, qualquer tipo de repreensão depois vai ser ou não vai ser bem aceita.
dificilmente uma repreensão será bem sucedida se não houver ali também um laço de amizade, conquistando simpatia, conquistando a confiança das pessoas. Então, nós podemos ajudar, sim, os nossos irmãos, os nossos mais próximos, como Nazaré disse, porém, aplicando a verdade com amor, nós vamos conseguir atrair pessoas a Jesus. Todo começo de ano, a associação, a união, a divisão, colocam ali os seus alvos, né, de batismo, de pessoas que querem, um alvo de pessoas a serem atraídas a Jesus e se batizar, aceitar a Cristo. E as pessoas vêm com diversas estratégias para alcançar pessoas. Porém, aqui na parte final da lição, fantástico, novamente, Ellen White dá o segredo para isso. Notem só, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Simplesmente, irmãos, se nos humilhássemos e fôssemos bondosos, corteses com as pessoas, compassivos com suas necessidades, piedosos, ajudando-as, nós teríamos muitas pessoas onde hoje há apenas uma. Aí está o segredo de um evangelismo produtivo. É isso que Cristo fazia, né, se envolvendo, se misturando com as pessoas, apresentando a verdade divina, sem crítica, né, temperada ali com amor, e muitas pessoas foram atraídas a Jesus. Inclusive, quem sabe, até eu e você também. Como Nazaré disse, né, em todo lugar há pessoas que desejam a Jesus. Nós temos que ter uma visão conquistadora, uma visão ungida para chegar até essas pessoas. Aninha, são 10 e 12. Ô, Flávio. 10 e Fê? Só para não deixar a tua pergunta sem resposta, porque ela é muito pertinente e traz na prática uma situação que a gente tem que saber se posicionar. Com certeza não seria o momento adequado de chegar e apresentar uma verdade teológica para esse marido que perdeu a esposa. Você estaria sendo extremamente indelicado. Mas usando o exemplo de Paulo, eu acho que uma maneira de abordar isso inteligentemente seria elogiar a fé dele em Deus, né? Você pode ressaltar essa questão da fé, a fé que ele tem naquilo que ele crê, obviamente, e oportunamente voltar a esse assunto com essa pessoa. Saber que naquele momento não é o momento ideal de você apresentar a verdade, porque ainda que ela seja apresentada, vai faltar o amor nessa equação. Guarda essa verdade para um momento posterior, mas volte. Não deixe isso ficar do jeito que está. Seria o quando dizer, né, Fê? O que dizer, né, o nosso conteúdo, como dizer, né, a forma de abordar, e o momento, né, adequado do quando dizer. Corretíssimo. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa na parte de terça-feira? Eu estou sendo exprimido pelo tempo aqui. Vamos lá, então? A parte de quarta-feira, o fundamento da nossa aceitação. Eu gostaria de perguntar para vocês, se gostaria que alguém me ajudasse. Simples, a parte de quarta é bem simplesinha. Irmãos, qual é o fundamento da nossa aceitação? Por que eu e você devemos aceitar as pessoas? E não ser seletivos, mas inclusivos. Por que eu e você devemos aceitar as pessoas da maneira como elas estão? Quem vai nos ajudar? Tem bastante gente aqui, hein? Flávio, a base maior é que nós já fomos aceitos. Nós, como pecadores, já fomos aceitos. Então, por que não aceitar o próximo? Porque achei muito bonito que o pastor falou assim, ó, Deus não aceita nós pela nossa bondade, sim pela bondade dele. Então, se pela bondade de Deus ele nos aceitou, por que nós não aceitarmos o próximo? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, foi isso muito que Jesus apresentou muito para os apóstolos, que eles tinham muito de que eles eram aceitos e o próximo não. Então, o fundamento nosso é nós fomos aceitos. Não por que aceitar o próximo. Que amor é esse? Se Deus tem amor por nós, por
que nós não teremos amor pelo próximo? Exatamente. E que coisa, né, tia Lu? Se Cristo fosse olhar para o Flávio e falar assim, peraí, deixa eu ver se o Flávio está apto, aí eu aceitá-lo ou não. Eu não seria aceito nunca. Nós não seríamos aceitos por Cristo se Cristo olhasse para nós. Porém, nós temos uma... Infelizmente, o ser humano é assim, por isso necessitamos de mudança. O ser humano tem uma... como é que eu posso dizer? Alguma coisa para a pessoa que vai ser aceita ser comparada. E olha, irmãos, não é com Jesus, hein? Nós colocamos essa comparação. Nós queremos olhar as pessoas pelo que nós fazemos. Ah, essa pessoa não pode ser aceita porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo outro. Se Cristo fizesse isso com as pessoas ao seu redor naquela época de seu ministério, quem se salvaria? Ninguém se salvaria. Somente Ele. Se Cristo olhasse, irmãos, para a nossa época, você não seria aceito. Você não seria acolhido por Jesus. Mas agora uma outra perguntinha. Cristo, em João 6,37, diz o seguinte: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Irmãos, Cristo, com essa frase, ele está sendo tolerante com o pecado? A pessoa pode vir a Jesus, pode fazer o que quiser fazer, que Cristo acolhe todos. É isso que Cristo está querendo dizer? Vamos lá, quem vai nos ajudar? Cristo está sendo complacente com o pecado? Pode vir a ele continuar fazendo o que quiser? Eu vou ter que indicar. Ninguém vai? Seu Jura, nos ajude novamente. Pois é, Flávio. Tem um texto aqui no comentário da lição muito interessante. Diz assim, que se o seu amor por nós, o amor de Jesus por nós, torna-se o próprio fundamento da nossa aceitação e perdão das outras pessoas. Né? E depois tem um texto bonito que diz assim, porém, uma vez que um relacionamento de aceitação e cuidado tenha sido estabelecido, muitas vezes é necessário confrontar o indivíduo amorosamente com as verdades das Escrituras. Deixar de fazer isso é deixar de amar. Quer dizer, primeiro a gente firma o relacionamento e depois, amorosamente, confronta as pessoas com a verdade que Deus tem feito. Porque Deus fez assim conosco. Cristo, ele nos aceitou como nós éramos. E, em seguida, ele apresentou a verdade. Veja lá no exemplo da mulher samaritana, Cristo a aceitou. E quando ela estabeleceu, mas o senhor é um profeta. Depois ela disse assim, o Messias, quando vier, nos falará. Ele falou, mas eu sou o Messias. Quer dizer, ele o confrontou com a verdade. E no caso seguinte também, da mulher cananeia, ele também estabeleceu ali um relacionamento, acolheu a mulher e também confrontou-a com a verdade. Não é? Então, nós também, por amarmos as pessoas, devemos firmar nossos relacionamentos e quando esses relacionamentos estiverem firmes, confrontar a pessoa com as verdades, porque nós amamos essa pessoa e queremos que elas... A Ana está querendo acrescentar um comentário qualquer? Diga. Jesus dizia, vai e não peques mais. Quer dizer, ele aceitava o pecador, mas não o pecado. Então a Ana está lembrando o caso da mulher, e Jesus falou, olha, se ninguém te condenou, não é? Vá, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Esse é o confronto da verdade de forma amorosa. Não é? Aceita a pessoa e diz, agora vá e não peques mais. Não é? Exatamente, seu Juraci. Cristo... Alguém quer falar? Achei que tivesse ouvido alguém. A Lu Bernini, o Leandro Dias. Acrescentando aí também, né? Jesus fala, não importa o que você tenha feito, não importa o que a pessoa tenha feito. Ele perdoa, mas só que você tem que fazer a tua parte de mudança. Porque, eu caio. Não, Jesus me perdoa. Caio, Jesus me perdoa. Mas aí você tem que... Jesus também vai ver a mudança, né? A vontade que você tem de mudar e você vê na pessoa também. Não adianta você ficar batendo, martelando e também não ver mudança. Ele nos perdoa. Também ele tem que ver a parte nossa de mudança e isso também nós temos que ver, né? Flávio. Exatamente. Não tem como. Vamos lá?
não vamos nos perder, é Aquiles. Ó, não vamos nos perder pelo pecado, mas vamos nos perder por não aceitar a graça de Cristo. Exatamente. É impossível, né, seu Aquiles? Estarmos perto de Jesus, sermos atraídos a Jesus e não andar em novidade de vida. É impossível nós chegarmos até Cristo e não ser transformados. E tinha mais um comentário de alguém, Ana. Quem era? Leandro Dias. Oi, o que eu queria dizer é o que já foi dito, mas de uma maneira mais clara, eu pelo menos eu entendi assim, que Jesus de maneira nenhuma, o texto é verdade mesmo, que você falou, que Jesus disse, né, aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, por isso, porque são as nossas atitudes, os nossos pecados que nos distanciam de Cristo. De maneira nenhuma, Cristo, em todo o seu ministério, teve alguma atitude rígida de que, vamos dizer assim, afastasse as pessoas de si. Ou seja, são as nossas próprias atitudes, os nossos pecados, aquilo que a gente conscientemente faz, que nos afasta de Cristo e, consequentemente, nos lança para longe dele. E, como a gente sabe, ele está sempre receptivo a nos aceitar. Né? Amém. Então, nessa parte da lição, qual deve ser, então, a nossa atitude em relação às outras pessoas, irmãos? Sabendo que Cristo as aceita, sabendo que Cristo já nos aceitou também como éramos e nos transformou também em outra pessoa, qual é a nossa relação, a nossa atitude em relação às pessoas? Aceitá-las também. Aceitar as pessoas como elas estão, vendo o que elas poderão se tornar agora ao lado de Jesus. Se aceitarmos as pessoas como elas são, nós poderemos, irmãos, com o espírito cristão, ajudá-las na sua transformação. Então não olhe apenas as pessoas com os teus olhos. Olhe com os olhos de Jesus. Leve elas, aceite-a, acolha, não sei se diz essa frase, acolha essa palavra, mas tudo bem. Leve até Jesus e o Espírito Santo fará o trabalho de transformação com essa pessoa também. Quer ter uma atitude conquistadora? Veja todas as pessoas dignas de aceitação por Cristo. E com certeza nós iremos desenvolver uma atitude assim. Vamos lá? Anitta, 10 e 20, é isso? 10 e 22. Nossa. Então vamos lá. Acho que adiantei demais, mas nós já vamos terminar. Irmãos, o equilíbrio entre a verdade e amor. No começo, eu até comentei com a Ana, falei, nossa, depois eu preciso dos áudios da classe do professor para poder me ajudar, que eu estou vendo o equilíbrio entre verdade e amor. E a parte de terça, apresentando a verdade em amor como algo muito, muito junto. Falei, puxa, minha cabeça não conseguiu ainda assimilar. Até que depois eu aprendi. Irmãos, em algum momento dentro dos nossos relacionamentos amigáveis com os nossos amigos, nós vamos precisar apresentar a Cristo. Antes, eu queria ler uma frase com você para atenção. Do equilíbrio entre a verdade e o amor. A verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante que sufoca a vida espiritual. Vocês se lembram de alguém assim na Bíblia? Que apresentava a verdade sem amor algum àqueles que estavam ouvindo? Os fariseus eram exatamente assim. Nas suas palavras não havia amor nenhum, preocupação alguma. Eles falavam a verdade como se fosse uma mentira. Por isso as pessoas tanto sofriam. A verdade, o chamado amor também, do outro lado, né? Sem a verdade, leva a um sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incerteza. Então, se você apresentar a verdade sem amor nenhum, né, daquele jeito, você pode parecer um fariseu. Se você falar, não vou apresentar a verdade porque amo muito o meu amigo, você acaba mostrando que você não o ama e não quer que ele se salve como você. Porém, a verdade apresentada com amor leva a uma experiência cristã genuína,
que dá direção, propósito, certeza, conteúdo, consistência a essa amizade. Então, é impossível uma coisa ficar apenas sozinha. Tem que ter esse equilíbrio da apresentação da verdade com amor, assim como Cristo fazia. E como é que eu e você podemos ter esse equilíbrio entre a verdade e o amor? Eu gostei muito, por isso não comentei sobre o verso áudio. 1 Pedro 3, 15 e 16, nos diz assim, 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo isso, todavia, com mansidão e temor. Irmãos, como nós podemos, eu e você, nesse processo de desenvolver uma atitude conquistadora, ter um equilíbrio entre a verdade e o amor? A primeira coisa, santificar a Cristo como Senhor no seu coração. O que significa santificar a Cristo? Será que Cristo precisa se tornar santo? Ele já não é? Ele é, sim. Mas no nosso coração, ele deve ser o primeiro. Santificar a Cristo como Senhor quer dizer como nossa prioridade, como nosso Senhor, aquele que rege a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, coloque a Cristo como sagrado, como santo, como primeiro, como Senhor em nosso coração. Segundo, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E eu queria, rapaz, porque tanto foi essa pergunta, eu queria perguntar para a Thelminha. Thelminha, tá aí, Ana? Está. E ela está nos ouvindo, Thelminha? Está ouvindo. Está ouvindo também? Liga seu som aí, Thelminha. Thelminha, vamos lá. Se perguntassem para você qual é a razão da sua esperança, o que você responderia? Eu vou mudar a pergunta para ficar mais fácil. Thelminha, por que você é uma cristã? Flávio, hoje a gente poderia, depois que você tem filho, você tem vários motivos para ter esperança. Mas quando você vive num mundo, que a gente está vivendo, num mundo cheio de coisas ruins, de medo. Então, assim, hoje a minha maior esperança é a volta de Cristo. Eu ficaria muito feliz de ver toda a minha família nessa caminhada Cristo para o céu. Só que, assim, eu respeito o espaço deles, eu respeito, como o Felipe mencionou agora há pouco, que a gente tem que ter muito cuidado em falar para as pessoas. E a minha família, por ser católica, é muito difícil falar para elas. Mas como eu creio num Deus que faz coisas impossíveis, então eu tenho essa esperança de que minha família vai se converter. E a minha maior esperança é essa. Apesar dos medos, apesar dos tempos ruins que a gente está vivendo, eu tenho uma grande esperança na volta de Cristo, que que vai banir todo o mal. Essa é a minha grande esperança. É a minha maior esperança. A maior esperança para mim é isso mesmo. Nós sabemos que nós cremos, que nós servimos a um Deus que é vivo. Que não é um pedaço de pedra, não é um pedaço de pau, ou feito de prata e ouro, mas que Ele nos ouve, que Ele nos mantém, que Ele nos acolhe, que Ele nos aceita, que Ele corre até às vezes atrás de nós para nos trazer de volta, quando nós queremos sair do caminho correto. Isso nos dá esperança. E é isso, irmãos. Nós precisamos saber responder aos nossos amigos, claro, né, essa verdade com conteúdo, com amor. Por que você é cristão? Nós precisamos ter isso. Ninguém vai poder dar aquilo que não tem. Por isso que Deus nos deixou a sua palavra. Nós precisamos estudá-la, precisamos ter comunhão com Deus, a fim de aprender mais dele e transmitir melhor essa nossa mensagem. Porém, irmãos, o verso termina dizendo, todavia, com mansidão e temor. Mansidão e temor. Temor, irmãos, é ter um senso de reverência, senso da presença de Deus. Não pense que o que você vai falar para o teu amigo é você que está dizendo. Apenas, né? Apenas. Mas você, consagrado, será um instrumento nas mãos de Deus. E Deus vai poder te usar. Com mansidão, com calma, né?
e tendo a consciência de que você está sendo usado por Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Timóteo disse, prega a palavra, Timóteo não, Paulo, insta, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta todos com longanimidade, né? Que pode ser também substituído pela paciência, com longanimidade, paciência não, desculpa, perseverança. Com perseverança, com longanimidade e com doutrina. Então, nós precisamos ter peso na nossa mensagem. Nós precisamos ter consistência, precisamos ter conteúdo quando formos apresentar essa mensagem às outras pessoas. Irmãos, Cristo nos dá todos os passos para que eu e você possamos conquistar as pessoas. Nós precisamos ver possibilidades onde os outros veem dificuldade, ver que em todo lugar as pessoas podem ser e são receptivas ao Evangelho, entender que eu e você temos que mudar as nossas atitudes, não somos perfeitos. Alguma coisa eu e você nós temos que mudar. Devemos aprender a apresentar a verdade com amor, a verdade aos nossos amigos, com amor. Devemos também entender que Deus nos aceita e nos aceitou da maneira como éramos e nos transformou no que somos. Então, nós também devemos ter essa crença nas pessoas, de que elas também podem ser mudadas. E devemos aceitar da maneira como elas estão. Lógico, né, que com o passar do tempo deve haver uma novidade de vida, uma mudança nos seus hábitos. E termos equilíbrio entre a verdade e o amor. Não achar apenas que tenho que ter a verdade, apresentar a verdade sem amor, ou apresentar o amor sem falar a verdade, apresentar a Cristo para as pessoas. Tudo deve ser temperado. Irmãos, esqueci alguma coisa? Podemos partir para a frase final? Alguém quer fazer algum comentário? São 10h30. Aninha, podemos passar para o final? Manda ver? Então, tá Por bom. favor, pode ir. Isaías 50, verso 4, irmãos. Eu descobri esse verso, eu não me lembrava dele, de verdade. Isaías 50, verso 4. Há 2 lições atrás, eu gostaria de terminar com esse verso. Isaías, capítulo 50, verso 4. O Senhor diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu possa dizer boa palavra cansada. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Irmãos, em resumo desse verso, nós temos boca para quê, irmãos? Nós temos ouvido para quê? Se Deus nos deu a boca, não é para poder falar qualquer palavra, mas dizer boa palavra ao cansado. Temos cansados em várias partes. Nós temos apenas que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é lançar as sementes da verdade, temperada com amor, com mansidão, com longanimidade, vendo possibilidades onde os outros veem dificuldade, aceitando as pessoas como elas são, a fim de serem atraídas, né, a Cristo e serem transformadas por eles. Irmãos, se nós queremos desenvolver um caráter conquistador que ganha almas, porque sábio é aquele que ganha almas, não é aquele apenas que fica lendo livros. Sábio é aquele que ganha almas. Se nós queremos desenvolver um caráter conquistador que ganha pessoas para Cristo, nós devemos nos envolver como Cristo se envolvia com elas. Certa vez alguém me disse uma frase que eu nunca esqueci, eu era novo. E chegaram em mim e disseram o seguinte, Flávio, envolva-se na igreja, porque sem envolvimento não há desenvolvimento. Irmãos, sem envolvimento não há desenvolvimento. Nós devemos nos envolver no trabalho, no campo. A seara é grande. As pessoas estão esperando que os filhos vão até lá. Como toda lição é uma tomada de decisão, nós devemos tomar hoje uma decisão de proclamar a verdade, de ver as pessoas com os olhos de Jesus, de entender que há pessoas sedentas em todos os lugares e, como disse na semana passada, nos transformarmos num sal, misturando-se a elas e fazendo diferença na sua vida. Irmãos, conquistar pessoas exige trabalho, sacrifício, esforço, mas lembre-se sempre, Jesus está no comando e Ele te dá boca e colocará na tua boca boas palavras para você dizer ao cansado. Amém? Esqueci alguma coisa? É tanta coisa e eu preocupado com o horário que pode ser que tenha escapado algo.
Anitta? Eu Se não temos acredito ninguém que mais, ficou Deus vai levar pela perfeito. nossa missão. Bom, então, Flávio, muito obrigado pela lição, ficou perfeito. Gostaria de agradecer a você e a todos que participaram. Aos poucos as pessoas vão perdendo, né, aquela vergonha e vão comentando mais. Isso é normal. Então, que Deus abençoe a cada um. E até o próximo sábado e vamos assistir o culto. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Tchau, irmãos. Tchau, Marcão. Tchau, Aninha.